Analisamos a atual situação política do país com o nosso convidado, José Pedro Aguiar Branco, deputado do Partido Social Democrata. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Eu começava esta nossa conversa por este desafio lançado pelo Governo, pelo Ministro da Presidência, de que o Governo está disponível para fazer alterações neste PEC 4 e de discutir este pacote de medidas de austeridade com o Partido Social Democrata. Já ouvimos aqui da parte da tarde Pedro Passos Coelho a dizer que não está disponível para mudar de posição, está, isso sim, disponível para assumir governo. O que lhe pergunto é, o PSD deve voltar atrás naquilo que disse, tendo em conta o interesse nacional? Não, porque repara, as declarações do Sr. Ministro são declarações não sérias, porque das duas uma, ou quando vai a Bruxelas e vai com estas medidas e assume um compromisso em nome do país, não está a ser sério em relação a Bruxelas, porque agora diz que põe tudo na mesa para poder ser alterado, ou é agora que não está a ser sério ao dizer que se disponibiliza para alterar uma coisa com quem com o que já tem compromisso. Mas encara isto como uma provocação por parte do Governo? Eu como um desnorte. Este Governo já tem revelado, até na própria lógica de apresentar ou não um projeto de resolução na Assembleia, que cada Ministro, inclusive o Sr. Primeiro-Ministro, diz a sua coisa. É um Governo à deriva. Portanto, nós não podemos levar a sério quem, perante uma situação de gravidade em relação às contas públicas portuguesas, que tinha a obrigação de ser o primeiro a não levantar uma crise política, e é o Governo, é o Primeiro-Ministro que, ao ter escondido dos portugueses a negociação que já estava a fazer, ao não fazer nenhum contacto nem comunicação com o Sr. Presidente da República, ao não fazer nenhuma interlocução prévia com o maior partido da oposição, assume e vai a Bruxelas assumir compromisso em nome do país que não pode fazer. E, portanto, agora, numa posição de querer chantagear os portugueses, o Parlamento, numa relação que é muito pouco democrática do ponto de vista do que deve ser a relação entre órgãos de soberania, vem agora com esta situação que é uma declaração não séria. Aguiar Branco, as eleições são uma oportunidade para resolver uma crise política, mas falta resolver depois as crises financeira e económica. Acha que um ato eleitoral antecipado poderá ter uma dimensão a fim de solucionar também esses problemas? Olha, repare, o que estava a passar face aos mercados internacionais é que não estava a haver um reflexo no que diz respeito às taxas de juro, no que diz respeito à sua diminuição com o exercício da atividade deste Governo. E porquê? Porque não há confiança neste Primeiro-Ministro, nem há confiança neste Governo. O Governo atua como se tivesse maioria absoluta e não a tem. O Governo não consegue injetar confiança nos agentes económicos e em todos os portugueses, porque hoje diz uma coisa e amanhã faz outra. E, portanto, em democracia, nós não devemos querer uma estabilidade, que é uma estabilidade que não resolve os problemas. A paz dos cemitérios também é uma paz que não resolve nada. E, portanto, as eleições em democracia são sempre um meio, e mal vai se nós consideramos que as eleições em democracia não são o instrumento de devolução da palavra aos portugueses para resolver uma situação. Ninguém tem dúvidas, mas, por exemplo, empresários e alguns analistas dizem que esta situação pode ter uma influência negativa naquilo que é o objetivo de voltar ao crescimento económico. Mas estamos no crescimento económico, mas nós estamos com uma diminuição da taxa de juros neste momento. E porquê? Porque há confiança neste Governo. Há confiança na saída da crise por parte de um Primeiro-Ministro e de um Governo que, ora, apresentando uma pequena subida de qualquer coisa, faz ossanas em relação a que estamos a sair da crise e depois volta a aplicar medidas de austeridade como se estivéssemos na pior das situações? Este tipo de discurso incute confiança nos empresários? Eu não ouço isso. Os portugueses têm confiança quando o Primeiro-Ministro vem dizer uma coisa de que isso corresponde à realidade? Mas muitos empresários dizem que deveria prevalecer o interesse nacional, mas o interesse nacional, partidário. Mas aqui não estamos a tratar do interesse partidário. Já não é do interesse partidário a questão da mudança do Governo. É do interesse nacional. Porque se o Governo não consegue fazer a alteração do estado das coisas por incompetência e por não conseguir dar esse fator de confiança, é o interesse nacional que obriga a que outros possam injetar essa confiança, como que numa mudança de ciclo que permita que, com uma nova maioria
maioria, com novos protagonistas e com um novo registro de confiança perante aquilo que são as medidas que têm de ser apresentadas, possamos efetivamente fazer uma linha de rumo que este governo já não tem. Mas Aguiar Branco acredita que se houver eleições antecipadas e o PSD vencer essas eleições, terá uma maioria absoluta, os portugueses vão dar essa maioria ao PSD, ou poderemos correr o risco de ter um novo governo minoritário? O risco em democracia existe sempre. Agora, eu quero acreditar que os portugueses, e acredito nisso, que já sentem que este governo está esgotado. Este primeiro-ministro já revelou e tem revelado, agora no passado mais recente, de que não está com capacidade para poder levar o país para um novo ciclo. É uma realidade e, portanto, os portugueses sabem que quando um primeiro-ministro diz que estamos com uma execução orçamental formidável, que o país está resistente à crise e a seguir lhes incute, lhes obriga a novas medidas severas de austeridade, que põem em causa princípios que são, a meu ver, básicos do tal Estado Social que este governo tem dado cabo, é evidente que não pode continuar e, portanto, eu acredito que a possibilidade de das eleições sair uma realidade que permita que Portugal tenha uma nova orientação política e com capacidade para aplicar medidas que seja efetivamente muito possível. Aguiar Branco afasta por completo um cenário de um governo de salvação nacional? Eu não vejo em que é que ele se pode traduzir, a não ser que o Sr. Primeiro-Ministro e o engenheiro Sócrates não façam parte desse governo. E eu não creio que o Partido Socialista esteja disponível para poder prescindir do seu secretário-geral e primeiro-ministro para uma situação dessas. Repare, só nessa condição é que o PSD alimentaria essa possibilidade. Eu não sou presidente do PSD, obviamente, nem dirigente nacional. Estou a dar a minha opinião. O que eu acho é que quando estamos numa avaliação de hipóteses de coligação ou de entendimentos, tem de haver um princípio basilar, que é confiança entre as partes. E este primeiro-ministro não é confiável. E este governo já não é confiável. E, portanto, eu vejo difícil que seja possível estabelecer uma plataforma de entendimento em quem não se confia, porque, inclusive, em relação aos portugueses, os portugueses não confiam neste primeiro-ministro. E acha que o governo cai na próxima semana? Eu não sei, se soubesse e pudesse adivinhar isso, jogaria também no Euromilhões. O PEC vai a debate na Assembleia da República. O PSD está contra e vai votar contra as medidas de austeridade. Sabe se o PEC vai? É que eu não sei se o PEC se vai ou não a debate na Assembleia da República. Deriva. O governo comprometeu-se com isso? Não tenho a certeza disso, do que está a dizer, e aliás o próprio Presidente da Assembleia da República referiu que nada entrou e o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista não dá uma resposta inequívoca a isso. E da voz e das várias vozes que este Governo fala, já ouvimos também posições diferentes. É normal que assim seja. No passado isso aconteceu. Mas acha que pelo facto do PEC ainda não ter chegado à Assembleia da República que o PS poderá estar a repensar esse pacote de medidas de austeridade? Eu não sei, das duas uma. Ou as declarações que o Governo fez em Bruxelas são sérias, ou as declarações que está a fazer em Portugal diferentes dessas é que são sérias. E eu acho que quer uma, quer outra, são declarações não sérias. E deste Governo e deste Primeiro-Ministro é possível nós ouvirmos num dia uma coisa e no dia seguinte o seu contrário. E por isso eu sou cauteloso e só quando vir que esse projeto de resolução entrou na Assembleia e vir quais são as condições que são colocadas é que eu lhe posso responder a essa pergunta. Até lá é sempre uma incógnita aquilo que surge deste Governo. Mas admite que na possibilidade de o Governo recuar em alguns dos pontos que o PSD não concorda e que estão incluídos neste novo pacote, admite que possa haver uma negociação entre os dois maiores partidos? O Presidente do Partido já disse que não. E nós... E é um não em toda a linha? Isso terá que perguntar ao Presidente do Partido e eu não quero falar assim, por ele. Esteve reunido com os outros elementos da bancada parlamentar social-democrata. Está bem, mas o Presidente do Partido já disse aquilo que achava que era necessário dizer-se e que era irredutível na possibilidade de estar a fazer uma negociação com base em algumas das medidas que vão contra aquilo que foi acordado com o PSD em devida altura, como sendo as medidas necessárias por parte deste Governo para poder ultrapassar a crise. Se por acaso essas medidas não são
hoje as necessárias, terá que ser o Governo a explicar porquê, onde é que está a falhar, onde é que as contas públicas estão a ter desvios e derrapagens, porque, mais uma vez, e pelos dados desta forma muito pouco agradável com que o Governo vai sempre deixando cair aqueles números que lhe interessa, mas mesmo esses números que lhe interessam da execução orçamental mostram uma coisa, que do lado dos portugueses estão a cumprir a parte deles, que é trabalhando, dando mais riqueza ao país, pagando mais impostos e numa percentagem muito significativa para abater ao déficit. Do lado do Governo, nós vemos que as fusões anunciadas, as extinções dos institutos públicos, os consumos intermédios não baixam na mesma dimensão que era obrigatório. Pelo contrário, pensam ainda penalizar mais aqueles que são os menos protegidos da nossa sociedade, com as pensões mais baixas da nossa sociedade, para que possa compor as contas públicas. E isto é o contrário da salvaguarda de um Estado mínimo social, que é fundamental, que neste momento os portugueses citam que o Governo lhes deve dar. Aguiar Branco, o Manuel Ferreira Leite disse hoje que era importante que esta direção do PSD falasse claro aos portugueses e apresentasse ideias a longo prazo. O que lhe pergunto é, de que forma é que o PSD pode ser solução para os graves problemas do país? Olhando para o livro que foi apresentado a semana passada, Voltar a Crescer, com várias ideias que agradam a esta direção do Partido Social Democrata, muitos portugueses duvidam sobre essa questão do Estado Social, principalmente na área da educação e na área da saúde, onde estão previstas privatizações, pelo menos de acordo com algumas ideias que foram lançadas pelo Partido Social Democrata. Em que é que o PSD é a solução? O PSD irá apresentar o seu programa no devido altura, o seu programa eleitoral e o seu programa de governo, se for governo, nós assim o desejamos. É evidente que quem está a acabar com o Estado Social são os 15 anos do governo do Partido Socialista. Vamos ver o nível das pensões, vamos ver as diminuições das assistências médicas e sociais e do acesso à saúde. Mesmo no acesso à justiça tem sido sucessivo encarecimento para as pessoas menos favorecidas da nossa sociedade. Quem tem acabado ou posto em causa o Estado Social é este governo do Partido Socialista. E repare, o Estado Social é evidente que não pode chegar a toda a gente, mesmo àquelas pessoas que não precisam. E o que o PSD tem dito é que aqueles que devem estar salvaguardados pelo Estado Social são as pessoas que têm menos possibilidades. Aguiar Branco, vejo atacar muito o Partido Socialista e este governo, mas ainda não ouvi falar numa única proposta do PSD. O senhor está à frente, está a presidir a Comissão da Revisão do Programa do Partido. Acha que vai haver tempo para o PSD se consolidar como verdadeira alternativa se houver eleições antecipadas? Mas o PSD é uma verdadeira alternativa. Os portugueses sentem isso. O PSD tem apresentado na Assembleia da República várias propostas e ainda apresentou uma lei base, quadro da economia social, precisamente para reenquadrar a questão das instituições particulares de solidariedade social, por exemplo, e o Partido Socialista votou contra. E, portanto, nós temos apresentado várias propostas a este nível, no que se chama também a economia do terceiro setor, para dar condições de maior empregabilidade, por exemplo, numa economia que tem uma importância fundamental na sociedade portuguesa, e o Partido Socialista votou contra. Nós somos alternativa, nós queremos, temos dito também, por exemplo, na medida do utilizador-pagador, para que seja possível que aqueles, por exemplo, como eu, que possam pagar um pouco mais, permitam que outros que não tenham condições para pagar, não paguem nada, e este governo do Partido Socialista é que tem tratado de uma forma cega toda a gente, penalizando precisamente os setores mais desfavorecidos da nossa sociedade e, com isso, pondo em causa o Estado Social. Sabe porquê? Porque o Partido Socialista e este governo olham para o Estado Social de uma forma de criar relações de clientelagem com os portugueses, de dependência. E quando há situações de dependência, as pessoas são menos livres. E nós não queremos isso. Nós não queremos um Estado totalitário que coarte a livre iniciativa, que impeça que os portugueses possam contribuir com a sua atividade para a riqueza nacional, e esse é um traço distintivo entre o governo do Partido Socialista e seguramente um governo social-democrata que confia nas pessoas, e é a partir delas que nós podemos efetivamente superar a crise em Portugal. José Pedro Aguiar Branco, muito obrigada por ter estado nesta edição da IRTP.